Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade aqui, mais uma reflexão da palavra de Deus, e hoje é sobre a tentação de Jesus. Então, Jesus, ele passou por um momento de tentação, né? Nós vamos usar o texto de Lucas, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, mas também você pode também ler em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler, diz assim o texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então observe que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. E se ele levou, ele tinha um propósito, ele tinha uma finalidade. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. Então o processo que Jesus ele passou foi de 40 dias, né? Sendo tentado pelo adversário de nossas almas. E ele tentou Jesus da seguinte forma. Ele disse assim no versículo 13, disse o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então ele começa a tentar Jesus, né? Para que Jesus usasse o seu poder de Deus, que ele não podia, né? Como disse o apóstolo Paulo, ser na forma de Deus, não ter por usurpação, ser igual a Deus. Então, Jesus, como mestre, como Senhor nas Escrituras, o que foi que ele respondeu? Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então observe que Jesus venceu o adversário na primeira tentação, foi pela palavra de Deus. No versículo 5, o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Então aqui o diabo tenta Jesus, né, na sua alma, para Jesus ele pecar na luxúria, para Jesus ele entrar por um caminho, né? Um caminho que o Pai não traçou para ele, mas mais uma vez Jesus ele repreende o diabo, ele repreende, né, o nosso adversário. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então Jesus, ele rebate mais uma vez a tentação do adversário. Na terceira vez, levou também a Jerusalém e o pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti e te guardarão, e que te sustenha nas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. E observe que ele cita justamente um trecho do Salmo 91. O adversário ele se utilizou da palavra de Deus para confundir a Cristo, confundir a Jesus. E não é hoje diferente, muitas pessoas estão sendo iludidas, estão sendo enganadas porque alguém está usando texto sem contexto para enganar as pessoas. O diabo até hoje se utiliza dessa artimanha, mas Jesus mais uma vez diz assim, Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Observe que
Por algum tempo, ele continuou ainda tentando a Jesus, mas Jesus, com certeza, ele venceu todas as tentações. Eu queria compartilhar também em Mateus, capítulo 4, aqui alguns detalhes que Mateus traz a respeito dessa tentação do Senhor Jesus. No versículo 10 a versículo 11 diz assim: Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Agora, observe agora o versículo de número 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Após a tentação, após a luta, após a batalha, após o conflito com o adversário, Deus sempre envia socorro. Deus sempre envia auxílio. Então tem auxílio de Deus para a minha vida. Tem auxílio de Deus para a sua vida. Você que está passando por um momento de aflições, de tentações, né, na sua mente, no seu coração, Deus está enviando auxílio, Deus está enviando socorro bem presente no momento dessa tentação. Haverá vitória, haverá da parte de Deus. Você que está tentado pelo adversário, haverá vitória da parte de Deus. Então, essa reflexão para os nossos corações. Assim como Jesus venceu a tentação lá no deserto, você também vencerá esse conflito, essa batalha, essa guerra que você está sendo travada na sua vida. Então, Jesus, Deus está contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai te auxiliar. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.